Rafael Veiga pode perder 80% dos jogos do Palmeiras até o fim do Brasileirão, saiba o motivo. Em uma fase meia do Palmeiras pode se encrencar ainda mais na esfera do STJD por expulsão contra o Corinthians em julho. Mais problemas para Abel. Nos últimos 20 dias, o Palmeiras amargou 2 eliminações impactantes em seus planos. Na Copa do Brasil e na Libertadores, o time de Abel Ferreira tombou ainda na fase de oitavas de final. Só restou a luta pelo tricampeonato no Brasileirão Série A. Para isso, o técnico português terá que recuperar vários destaques de sua espinha dorsal desde 2020 que não andam bem das pernas. Caso de Rafael Veiga. O camisa 23 está em uma temporada muito aquém do esperado, mas nem assim Abel o deixa de fora dos planos. O problema é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pode complicar de vez a vida do Palmeiras. Veiga será julgado por expulsão no derby. O atleta foi denunciado nos artigos 254-A, 1 graus, e do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, e será julgado na próxima quinta-feira 29, às 10 horas, horário de Brasília, por sua expulsão contra o Corinthians. Veiga recebeu o cartão vermelho por ter dado um tranco em Rodrigo Garro após desavenças do jogador do Corinthians com Estevão no derby do dia 1º de julho pelo Brasileirão Série A. Na súmula, o árbitro Anderson Daronco justificou o motivo: empurrar um adversário com uso de força excessiva fora da disputa da bola. Expulso por empurrar seu adversário Sr. Rodrigo Garro N10 com uso de força excessiva fora da disputa de bola. De acordo com o CBJD, os artigos determinam a chance de suspensão de 4 a 12 jogos. Ou seja, Veiga, na pior das hipóteses, poderia ficar de 80% dos jogos pela frente do Palmeiras até o fim do ano. Em terceiro lugar do Brasileirão Série A com 41 pontos, o time de Abel está a 5 do líder Botafogo, embora o Fortaleza tenha uma partida a menos por fazer. O Verdão ainda tem 15 decisões, para buscar o 13º caneco do certame. CBF toma atitude definitiva sobre a arbitragem e Palmeiras é comunicado. Após polêmicas, entidade máxima do futebol brasileiro decide tomar providências. Muitas reclamações. O Palmeiras vive um momento complicado. Pode-se dizer que desde a chegada de Abel Ferreira que o Verdão não passava por um momento tão negativo dentro das 4 linhas. Foi necessária uma intervenção da Mancha Verde, principal organizada do Verdão, para que o recado fosse passado para a diretoria do Palmeiras, que contém Leila como principal personagem. Uma das reclamações do próprio Palmeiras é sobre as atuações da arbitragem. Nas 2 eliminações do Verdão nesta temporada, o VAR teve interferência direta no resultado. Reuniões semanais. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tomou uma atitude que agradou a todos os clubes do Brasil. O executivo, nesta sexta-feira 23, teve uma reunião para discutir sobre a arbitragem brasileira. Foi decidido que de forma virtual toda segunda-feira haverá reunião para discutir sobre a arbitragem nas competições nacionais. Isso envolverá todos os clubes. A atitude foi tomada por Edinaldo após inúmeras situações que foram, no mínimo, equivocadas, principalmente contra o Palmeiras, que tem muito a reclamar para o presidente da CBF. Edinaldo foi sincero ao declarar: "Eu pensei muito quando eu decidi fazer essas reuniões. Sou assim, eu gosto de ouvir críticas que sejam construtivas e que nos direcionem. O objetivo é melhorar a arbitragem e temos que ter a humildade para ouvir. Tem acontecido equívocos que não eram para acontecer. Quem acompanha os jogos sabe. Essas questões têm que ser discutidas. As críticas ajudam no processo de melhoria. Com certeza todos os clubes brasileiros terão interesse em fazer as devidas reclamações e apontamentos em cada rodada. Com essa abertura, o futebol brasileiro toma grande passo para se tornar mais justo." Dudu treina separado e desfalca Palmeiras de Abel Ferreira contra Cuiabá. Atacante alviverde não foi relacionado para os últimos 4 jogos, incluindo na Libertadores de 2024. Não está à disposição. O próximo jogo do Palmeiras acontece no sábado 24, contra o Cuiabá, às 18h30, horário de Brasília, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Devido ao calendário, Abel Ferreira contou com pouco tempo para preparar o elenco visando a partida da competição nacional. Na última sexta-feira 23, na academia de futebol, a equipe realizou o último treino. Conforme já informado no Bolave Palmeiras, Abel Ferreira possui a equipe titular definida para enfrentar o Cuiabá. Dessa maneira, o clube deve entrar em campo com modificações, mas sem Dudu entre os relacionados. Foco no condicionamento físico.
De acordo com o GE, Dudu realizou um treino no campo, mas de forma separada, sem a presença dos companheiros de Palmeiras. O atacante está em processo de recondicionamento físico e não deve estar entre os convocados. Essa será a quinta partida que Dudu não fica disponível para Abel Ferreira. No 2 graus jogo contra o Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante esteve no banco de reservas, onde permaneceu os 90 minutos. Para este jogo, o treinador português também não possui Gustavo Gomes e Zé Rafael à disposição. Devido à confusão no Palmeiras x São Paulo, os dois jogadores cumprem suspensão na 24ª rodada da competição nacional. Não será no Allianz Parque. O estádio Brinco de Ouro do Guarani será o palco do confronto entre Palmeiras x Cuiabá. Durante o final de semana, o Allianz Parque contará com shows, assim, indisponível para o confronto. No Campeonato Paulista, a Arena Barueri era a segunda opção do Alviverde. Todavia, o local está em processo de reformas. Dessa maneira, o Brinco de Ouro em Campinas foi a alternativa para a partida. Estevão, do Palmeiras, dá primeiro passo no projeto Copa do Mundo. Atacante de 17 anos dá primeiro passo em seu plano de carreira. Primeira convocação. Nesta última sexta-feira, 23, o atacante de 17 anos Estevão, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. O jogador fará parte do elenco que disputou 2 partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com somente 17 anos de idade, o jovem atacante dá seu primeiro passo para concretizar o plano de disputar o Mundial de 2026, que acontece de forma inédita em 3 países diferentes, Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, será a primeira das 23, já contando com edições que contará com 48 seleções. Em sua primeira temporada como profissional no Verdão, o meia-atacante já se juntou com seu staff para traçar como meta principal estar entre os jogadores que representarão o Brasil na Copa de 2026. A escolha de atuar pelo Chelsea da Inglaterra como próximo clube de sua carreira faz parte da ideia. Estevão e seu plano de carreira. Quando as ofertas da Europa começaram a chegar, Estevão, junto de seus empresários e sua família, avaliou em qual teria mais minutos assim que chegasse. Se continuar jogando, avaliou que naturalmente será um dos candidatos à convocação na próxima Copa, quando terá 19 anos. Entendi que não faria sentido sair em alta do Palmeiras para ir passar um período de poucas partidas em seu próximo clube. É exatamente o que vem acontecendo com seu amigo Endrick no Real Madrid. Também convocado por Dorival Júnior, o atacante ex-Verdão não entrou ainda de forma oficial pela equipe merengue. Além disso, estará na Premier League, um dos principais campeonatos do mundo. O Chelsea tem a fama da instabilidade nos últimos anos, com mudanças frequentes de técnicos e jogadores. Mas, durante as negociações, sinalizou que Estevão chegaria como peça-chave. Joga contra o Cuiabá? O Palmeiras volta a campo no sábado 24, quando enfrenta o Cuiabá, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A partida ocorre às 18h30, horário de Brasília, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com mudanças, a provável escalação do Palmeiras possui o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony, Estevão e Flaco Lopes. Palmeiras tem interesse em contratar ídolo do Liverpool que ganha 10 milhões de reais. Clube paulista segue de olho em outras oportunidades no mercado da bola. De olho. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola do futebol brasileiro. Para o segundo semestre, o atual campeão do Brasileirão aguarda a chegada de Felipe Anderson. Anunciado de forma oficial há algumas semanas, o até então jogador da Lazio surpreendeu ao voltar ao Brasil. O Palmeiras, para se ter ideia, venceu a forte concorrência da Juventus. Porém, o Verdão não quer parar por aí e agora já aparece de olho em mais um jogador que fez bonito na Europa. O atleta, inclusive, é considerado um grande ídolo do Liverpool. Palmeiras de olho em ex-Liverpool. Trata-se de Roberto Firmino. Conforme repercutido pelo jornalista Fabrício Lopes, no canal Resenha Rubro-Negra, o atacante, que é alvo do Flamengo, também é visto com bons olhos pelo Verdão. Porém, para um acordo com qualquer clube do Brasileirão se tornar viável, Firmino teria que reduzir drasticamente o salário. Atualmente, o jogador recebe algo na casa de 10 milhões de reais por mês. Os valores, claro, são totalmente fora dos padrões do futebol brasileiro. Porém, fato é que Firmino aparece na mira do Brasil. Ainda segundo o jornalista, Flamengo enxerga como substituto ideal de Gabigol.
Roberto Firmino está com 32 anos de idade e tem contrato na Arábia até meados de 2026. Multicampeão e ídolo no Liverpool, o brasileiro é prestigiado até os dias de hoje pelos torcedores.